Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito das barreiras de aprendizagem, mas antes, né, de falar propriamente das barreiras, deixa eu voltar um pouquinho. Nós estamos falando então de VibMap, né, de avaliação, de um instrumento avaliativo muito importante dentro da análise do comportamento aplicada. Estamos falando de levantamento de dados a respeito de um paciente, né, e de intervenção clínica. Então, vamos supor, você é lá um terapeuta, você está trabalhando com essa criança chega no seu consultório, você não sabe por onde começar, e aí você precisa fazer alguma coisa, né? Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, um excelente processo avaliativo. O que nós, da Aba Mais Consultoria, a gente coloca para vocês hoje como instrumento padrão ouro para essa avaliação? A gente coloca o VibMap, né? Que é um instrumento que a gente mais usa hoje em termos clínicos, pelo menos nós duas aqui da Aba Mais, e que nos dá a possibilidade de construir um excelente plano de intervenção para as nossas crianças, né? E aí a gente tem alguns passos, né, para essa avaliação do VibMap. A gente tem ali avaliação de marcos, avaliação de barreiras, transição, né, elaboração do PEI. Depois temos a finalização do relatório, né? E precisamos cumprir tudo isso com excelência para que o nosso processo inteiro esteja muito bem consolidado, né? Então, dito isso, né, entendendo que a nossa criança chega, a gente precisa olhar, a gente precisa avaliar para determinar o plano, e a gente usa hoje o VibMap como um instrumento, e entendendo que tem, né, esse passo a passo. Hoje, nessa aula, a gente vai focar mais na avaliação de barreiras. Mas, nossa, na avaliação de barreiras não é a primeira coisa que vem no VibMap, né? A primeira coisa que vem no VibMap é a avaliação de marcos. Bom, mas para vocês que estão aqui hoje, né, e que talvez tenham alguma dúvida sobre isso, eu já vou esclarecer que sim, né? Se você quiser iniciar olhando as barreiras, você pode iniciar. Aliás, nós temos hoje na Aba Mais uma metodologia própria de ensino do VibMap, onde a gente fala, né, do VibMap na prática, de uma pré-avaliação, né? O que a gente tem nessa pré-avaliação? A gente tem o que a gente chama de avaliação customizada, né? Então, nós vamos, já com os dados que a gente tem do nosso paciente, né, fazer ali um vínculo fortalecedor de qualidade, uma pré-avaliação, como chama? Uma entrevista customizada, né? Então, a gente não vai perguntar tudo aquilo que às vezes nem é tão necessário para a criança, assim, né, em termos de conhecimento para o terapeuta. E vamos fazer também uma análise do que a gente chama de muralhas do desenvolvimento, né? Essa aqui, gente, é uma sacada muito legal que a gente teve em termos de metodologia de aplicação, porque o que acontece? Muitas vezes o aluno ele chega, né? O terapeuta chega, vai aplicar marcos, né? Vai sondar marcos, avaliar marcos, e ele não consegue sair do lugar, né? Por quê? Porque, gente, as barreiras dessa criança estão tão grandes, mas tão grandes, que a gente não consegue observar absolutamente nada, né? A não ser uma sequência de repertório negativo, ou, sei lá, um controle instrucional zerado, onde eu peço um monte de coisa, a criança não faz, né? E de repente ela simplesmente sai fazendo ali uma sequência que não era esperada, né? Então, assim, antes de avaliar marcos, a gente já olha isso que a gente chama de muralhas. As muralhas são o quê? Temos hoje 24 barreiras de aprendizagem no VibMap, né? Que temos aqui na nossa tese. Eu tô aqui com uma impressa para ir acompanhando essa aula com vocês. E dessas 24 barreiras, 3 são muralhas do desenvolvimento, né? O que significa isso? São... Oh, meu Deus do céu, chegou uma pequenininha aqui. 3 dessas são muralhas do desenvolvimento, né? Que são barreiras que simplesmente não consigo, né, desenvolver absolutamente nada com essa criança sem antes diminuí-las, né?
E então, qual é a resposta da minha pergunta? Se eu posso olhar barreiras de aprendizagem antes de olhar marcos? Sim, eu posso, né? E essa inversão pode ser muito eficiente, principalmente quando eu estou olhando especificamente para essas muralhas do desenvolvimento. Bom, maravilha. Então a gente já sabe que estamos falando do processo avaliativo, né? Que esse processo avaliativo tem que ser excelente, que nós usamos o VibMap, que é um instrumento super completo, que o VibMap ele tem aí vários passos para aplicação, né? E que hoje nós vamos falar de um passo específico, que é a avaliação de barreiras, né? E que ela sim pode ser olhada antes da avaliação de marcos, principalmente se o meu olhar estiver direcionado aí para observação de muralhas do desenvolvimento, tá? Então vamos lá, temos 24 barreiras de aprendizagem. A primeira barreira de aprendizagem é a que eu chamo de comportamento negativo, né? O que é uma barreira relacionada ao comportamento negativo? Vamos lá, pessoal. Toda vez que a gente fala, né, de comportamento de agressividade, birra, choro, nós estamos falando de algum tipo de comportamento negativo, né? Questões relacionadas à agressividade, né? Então, fica aí nossa primeira grande barreira ao desenvolvimento da criança, tá? Uma coisa muito importante que eu acho que eu não falei aqui antes de começar a falar sobre as 24 barreiras. As barreiras do desenvolvimento são características, gente, que vão dificultar mesmo o desenvolvimento dessa criança, né? Podem ser comportamentos que a criança tem em excesso e que vão atrapalhar muito, né? E que ela não vai conseguir progredir por causa disso, ou características que ela tem em déficit e que a gente precisa instalar, né, para que ela consiga se desenvolver. Então, quando a gente olha essas barreiras, como o nome já diz, né, barreiras atrapalham o desenvolvimento dessa criança. Então, a primeira grande barreira é o comportamento negativo, que é aquela criança que chora, que faz birra, né, que tudo que a gente vai falar parece que nada agrada, né? Então, nós temos aí essa primeira grande barreira. Quando a gente olha o protocolo e a avaliação de barreiras, a gente tem critérios de pontuação, né? Então, a gente pode pontuar essas barreiras de 0 a 4, sendo 0 que ele não apresenta essa barreira e 4 que essa barreira tá no máximo, né? Então, 0 a criança não tem repertório de comportamento negativo nenhum. E 4, nossa, ele chora, ele se bate, tem comportamentos agressivos, né? Tem coisas até relacionadas ali à segurança, né? E eu não consigo, de fato, progredir na minha aplicação por conta disso, tá? A segunda grande barreira está relacionada ao controle instrucional, né? O que é controle instrucional? É quando eu dou uma demanda para a criança e a criança consegue seguir, né, aquela demanda dada. A criança que não tem controle instrucional, gente, também apresenta uma grande barreira. Sabe aquela criança que às vezes chega no consultório e a gente fala que ela faz o que quer, a hora que quer, né? Então, essa também é uma barreira aí muito prejudicial ao desenvolvimento da criança. Da mesma forma, né, nós vamos pontuar essa barreira de 0 a 4, sendo 0 que ela não tem nenhuma dificuldade sobre controle instrucional e 4 que ela tem muita dificuldade, tá? Depois eu tenho a terceira barreira, que é o mando comprometido, né? No mando comprometido, que a gente vai também pontuar da mesma barreira, da mesma maneira, de 0 a 4, sendo 0 nenhuma dificuldade, né? E 4 toda a dificuldade do mundo, né? Com relação a esse repertório, vai nos ajudar, né? E aí, quando nós falamos em mando, sim, a pontuação do marco, né? Então, a gente olha lá nos marcos, a gente vê que a criança tem uma pontuação até que elevada, em pareamento, às vezes em tato também, em brincar, mas a gente olha o mando tá bem pequenininho, né? Então, a gente percebe que, apesar dela apresentar outros repertórios,
existe ali uma dificuldade com o repertório de mando, né? Depois nós vamos ter uma outra barreira. E, gente, vocês que estão aí assistindo essa live, mais uma vez, se quiserem deixar aqui, né, comentários, se quiserem fazer perguntas aqui, podem deixar aqui que eu vou respondendo, tá? No decorrer mesmo da aula. Ou se quiserem deixar depois, a gente vai respondendo também, tá? Mais uma vez, deixa eu só dar uma espiadinha aqui no outro dispositivo, para ver se tá tudo bem. Ok, maravilha. Então, a gente tem agora, né, a quarta barreira. Estamos falando, para você que tá chegando agora, nós estamos falando sobre barreiras do desenvolvimento, né, pensando lá na avaliação do VIB-MAP. A quarta barreira é o tato comprometido, né? Assim como o mando, gente, a avaliação dessa barreira, a gente também consegue verificar olhando, né, a avaliação de marcos. Sabe aquele desequilíbrio que eu citei com relação à pontuação do mando? Né? Então, você olha lá na avaliação de marcos, a gente tem vários marcos em pontuações excelentes e olha ali a avaliação de tato, tem uma pontuação pequena, desequilibrada. Então, já entendo também que existe essa barreira. Aí, mais uma vez, eu vou lá no meu protocolo para analisar quais são os critérios de pontuação e vou pontuar de 0 a 4, sendo 0 nenhuma dificuldade, né, a não existência dessa barreira, e 4, uma existência bem forte, né, alguma coisa que está comprometendo bastante o desenvolvimento dessa criança. Depois eu tenho a barreira do ecoico comprometido, né, da mesma maneira, né, do tato e do mando, eu vou conseguir entender que o ecoico de uma criança está comprometido quando eu olho lá na avaliação de marcos e entendo esse desequilíbrio, né? Então, poxa, a criança tem uma habilidade de mando, ela tem habilidade de pareamento, né? Muitas vezes consegue até fazer um intraverbal, mas a hora que eu exijo essa imitação vocal com essa correspondência ponto a ponto, ela não consegue fazer para mim. Então, a gente tem também essa barreira, e aí a gente vai pontuar da mesma maneira. Depois, nós vamos ter a imitação comprometida. Gente, pensem aqui comigo. Será que uma criança com dificuldade de imitação consegue progredir em repertórios mais complexos? Vocês concordam comigo que fica muito mais difícil essa evolução, né, em outros repertórios? Né? Então, a gente precisa pensar e pontuar essa barreira aqui, tá? E aí, pessoal, nós temos, então, né, uma outra barreira, que é a barreira da imitação, que era a barreira que eu estava comentando aqui com vocês agora, que realmente atrapalha muito, né, o desenvolvimento da minha criança. Ela vai trazer grande prejuízo na aquisição de outros repertórios comportamentais. A gente vai perdendo uma grande oportunidade de treino, né? Uma grande janela de oportunidade. Eu gosto sempre de dar o exemplo, né? De se a gente for, por exemplo, para um país onde a gente não reconhece nem mesmo as letras, né? Então, imaginem vocês, que vocês chegaram lá na China e eu não sei falar chinês, né? E nem ler, né, naquele idioma. E aí, imaginem vocês chegando lá no aeroporto, né? E aí, de repente, você tá morrendo de sede e você não consegue nem pedir por água. Né? O que você vai fazer? Né? Você vai começar a observar a movimentação das pessoas à sua volta, né? Para conseguir se aproximar ao seu objetivo final, né? Ou pegar sua mala, por exemplo. Você começa simplesmente a seguir o fluxo das pessoas que viajaram com você, né? Então, a gente consegue muito em termos de aprendizagem quando a gente fala em imitação, né? Então, quando a criança não tem esse repertório de imitação,
vira, né, um repertório assim de imediaticidade mesmo de treino para conseguir um ganho comportamental eficiente com ela. Então vamos lá, mais uma vez eu tô seguindo aqui, né, pela tese da Carolina Martoni. Então se você tem alguma dúvida, você pode seguir por lá também, tá? Depois, o que a gente tem? A gente tem percepção visual e pareamento comprometido, né? Então, o que é essa percepção visual e esse pareamento comprometido? São aquelas crianças, né, que têm essa dificuldade mesmo do entendimento desse conceito de identidade. Entendendo esse conceito de identidade como a identificação do que é igual, né? Uma dica que eu dou para vocês, gente, é mais uma vez, olhar lá a folha de marcos de desenvolvimento dessa criança para entender, né, se existe um desequilíbrio entre as habilidades de pareamento e os demais repertórios que essa criança mostrou ali na avaliação de marcos. E eu vou pontuar da mesma forma, de 0 a 4. Aliás, por toda a avaliação de barreiras, eu vou pontuar dessa maneira, de 0 a 4, sendo 0 nenhuma barreira presente, 4 a barreira no topo, tá? A próxima barreira é o repertório de ouvinte comprometido, né? Também está lá, né, na avaliação de marcos, a questão relacionada ao ouvinte, e eu consigo, né, ver o desequilíbrio na pontuação, tá? Ai, Ana, mas eu ainda não fui lá para avaliação de marcos e eu estou só aqui avaliando as barreiras nesse primeiro momento. Gente, vocês conseguem, tá? Através da descrição da pontuação que está aqui no protocolo, fazer essa sondagem, tá? Mas mais uma vez, vocês vão ver, vocês vão perceber que na descrição que ela coloca aqui para pontuação, vocês vão precisar fazer ali um comparativo com outros marcos coletados na avaliação, ok? Aí nós vamos falar do repertório de intraverbal comprometido, né? E assim como todos esses que a gente tem falado até agora, tirando o comportamento negativo e o controle instrucional, a gente vai precisar dar uma espiada lá na avaliação de marcos para ver, entender se existe um desequilíbrio ou não na coleta, né, na presença desses repertórios. Habilidades sociais comprometidas, a mesma coisa, né? Eu vou ter que olhar lá nos marcos e entender essa pontuação. Existem muitas crianças, gente, e aqui eu vou falar que talvez seja o campeão, né? Crianças que têm outras habilidades, que têm habilidade ecoica, imitação, né? Pareamento, até referentes, né? Essa questão de comportamento verbal mesmo, mando, tato, intraverbal, e aí chega aqui nas habilidades sociais, elas estão comprometidas, né? Então, a gente precisa dar uma olhadinha nessa pontuação e a gente vai fazer também um comparativo com outras habilidades que estão ali no protocolo do VibMap, né, lá nos marcos, na pontuação dos marcos, e a gente vai pontuar então de 0 a 4, sendo 0 nenhuma dificuldade com relação a esse domínio e 4 uma dificuldade total. Nasce aqui, gente, e aí eu vou só aproveitar, né, a oportunidade de aprendizagem. Muitos alunos têm dificuldade em escrever planos, ou melhor, escrever programas de ensino para treino de habilidades sociais. Estamos com novidades aí, cheirinho de novidades no ar a respeito dessa habilidade, né, que tanto é importante para o desenvolvimento da nossa criança, quanto em déficit na nossa literatura em termos de estratégias de ensino, né? Então já teremos novidades no ar aí. Então, se a sua criança é uma criança que apresenta muito essa barreira de desenvolvimento, né? Se você percebe que a habilidade social tem sido um grande desafio em termos de aquisição
de repertório comportamental. Vai ser bem legal, né? Essas novidades que vamos propor aí para vocês. Fica ligado na nossa página que já já vai aparecer, tá? Liga lá no Instagram, já já vai aparecer isso para vocês. Daqui para frente, vocês vão perceber que não mais dependo das marcações lá nos marcos de desenvolvimento dessa criança, né? Então, tirando mais uma vez, né, o comportamento negativo e o controle instrucional, que são as primeiras barreiras, todas as demais que eu falei até agora, eu vou precisar dar uma espiada lá na coleta de marcos, né? Vou precisar olhar lá nos gráficos se estão em desequilíbrio ou não. Daqui para frente, vocês vão ver que eu não mais dependo dessa pontuação lá. Então, isso nos mostra o quê? Que são barreiras que eu consigo começar a avaliação por aqui, fazendo uma grande sondagem. Gente, qual que é a vantagem, né? E eu falo da generosidade do protocolo e nos dá a oportunidade de avaliar barreiras, né? Qual que é a vantagem de eu olhar barreiras antes de coletar marcos? Quando eu vou direto para os marcos, existe ali uma grande possibilidade de erro na coleta, né? Ah, e a minha criança não faz, sei lá, match to sample, não tem habilidade de pareamento, 0. Mas será que ela não tinha mesmo? Ou será que era uma criança que tinha uma barreira de adivinhação, por exemplo? Que nós vamos falar já já. Que era uma dificuldade na habilidade de rastreio, né? Que também vai ser prejudicial para a habilidade de pareamento. Então, quando eu dou uma olhada aqui nas barreiras primeiro, eu abro uma possibilidade de analisar déficits que vão ser prejudiciais para a minha coleta de marcos, né? Então, já nos traz aí dados, né, de entendimento de onde estão os problemas que estão levando a déficits de pontuação. E aí eu posso fazer o quê? Trabalhar barreiras antes de coletar marcos, né? Então eu agilizo o processo. Eu tenho uma grande amiga que fez pós-graduação comigo, a Tabata, e eu lembro claramente em um lá dos nossos intervalos, ela falando: nossa, tem criança que eu preciso literalmente limpar comportamentos antes de começar a aplicação do VibMap, né? E quando ela fala em limpar comportamentos, é literalmente isso, né? Tirar excessos comportamentais que estão atrapalhando o desenvolvimento dessa criança. Então, o que a gente tem agora? A gente tem uma barreira que se chama dependência de dicas, né? Aquela criança que ela espera a sua movimentação em termos de suporte para dar a resposta com relação àquilo que você perguntou, né? Muito comum. Então, você mostra a vaca, aqui embaixo tem a vaca e o porco, e você pergunta para ela, onde está o igual? Ela já fica esperando, né? Ou às vezes ela até leva a sua mão sobre a mão dela para que você dê um suporte físico total. Isso é muito comum com crianças que a gente usa por um período muito grande a ajuda física total, né? Ela perde o timing de resposta, né? E aí ela passa então a ficar esperando a sua movimentação para dar a pontuação dela, para dar a resposta dela. Depois eu vou ter a barreira de aprendizagem de adivinhação, né? É aquela criança que vai batendo a mão em tudo, assim, tentando adivinhar aquilo que você pediu para ela, né? Você dá uma demanda qualquer e ela fica ali simplesmente tentando adivinhar onde estaria a resposta correta. Mesma coisa, tá, gente? De 0 a 4, sendo 0 nenhuma pontuação e 4 a pontuação total dessa barreira, né? Tipo, ela só adivinha, ela não consegue fazer nada com relação a isso. Depois eu tenho uma outra barreira que prejudica muito, né, a resposta das minhas crianças, que está relacionada à habilidade de rastreio, né? Aquela criança que você dá para ela, né, o estímulo, mas a hora que você mostra as possibilidades de resposta, ela simplesmente não olha, né? Então vamos supor, você tá com essa prancha e ela tem que te apontar a Joaninha, né? E você põe a prancha sobre a mesa, mas ela nem sequer olha para Joaninha, ela nem sequer olha para as possibilidades para poder pontuar, né, aquele marco
Então, a gente também pontua de 0 a 4, de acordo com a complexidade, né? De acordo com a dificuldade que ela tem na pontuação desse marco. Discriminação condicional, né? Essa também é uma barreira que aparece bastante nas crianças. Imaginem vocês que a gente pede, por exemplo, para a criança pegar o amarelo. Quando eu peço para ela pegar uma canetinha amarela que está aqui, né, na minha mesa, ela precisa entender o que é o amarelo e discriminar, né, a presença dessa cor. Então, a criança que não consegue fazer essa discriminação condicional também apresenta aí uma barreira de aprendizagem que vai atrapalhar no desenvolvimento de habilidades mais complexas. Da mesma forma, a pontuação, tá? Falha em generalizar. Nossa, isso aqui eu tenho muitos pacientes. Aliás, escrevam aqui para mim, né, nessa live, nessa aula, se você tem pacientes com dificuldade de generalizar também. Eu tenho pacientes com dificuldade de generalizar e às vezes eu preciso até fazer treinos formais mais complexos, né, para facilitar esse processo de generalização, onde a gente envolve a escola, envolve a família, né, traz mais pessoas próximas de nós, para que a gente consiga fazer, né, passar por esse processo de generalização de forma completa. Gente, vocês estão vendo que eu tô olhando para o lado aqui a todo tempo, é que meu computador tá aqui do meu lado, né, com as descrições aqui das barreiras, né, com as lembrancinhas aqui do que a gente tem que falar, e aqui na minha mão tá o protocolo também, né, onde eu estou seguindo aqui para a gente conversar. Uma coisa muito importante, gente, sempre recorram, né, ao protocolo. Dúvidas de pontuação, recorram ao protocolo. Ele é muito específico com relação à pontuação e ele é muito claro para nós, né? Então, todo mundo brinca, né, que eu sou a apaixonada pelo VibMap, e eu sou mesmo, né, principalmente pela clareza dos dados. Eu acho que é um protocolo muito claro para nós, né, quando a gente olha assim e a gente consegue de fato encontrar as respostas que a gente precisa, tá? Então, fala em generalizar, é uma barreira que realmente acontece muito e a gente precisa estar preparado para mobilizar a nossa equipe quando essa barreira está presente, para que a gente ache aí, né, e programe boas possibilidades, né, boas estratégias para ampliação dessa generalização, tá? Depois, o que eu tenho? Motivação fraca, né? Eu tenho um núcleo da aba mais que fala que motivação é a palavra que nunca sai do meu repertório, que toda supervisão eu falo, e eu falo mesmo, gente. Por quê? Porque a criança, se a motivação estiver baixa, simplesmente ela não tem nenhum tipo de rendimento, né? Eu preciso que essa motivação esteja alta, que ela queira estar ali, né? Que ela veja o processo terapêutico como prazeroso, senão ela não vai ter um bom desempenho, senão esse desempenho não vai ser o suficiente para que ela ganhe o repertório que eu preciso que ela ganhe. Então, nós precisamos cuidar dessa questão da motivação. E nós temos crianças na clínica, né, no consultório, que como chama isso? Naturalmente a motivação dela já é fraca, né? A gente tem dificuldades, inclusive, de encontrar itens reforçadores, né? Porque os itens que a criança gosta são tão atípicos, né? Que são difíceis de encontrar. Eu me lembro de um pacientinho uma vez. Nossa, aquela dificuldade para encontrar um item reforçador, e de repente o que eu encontro de reforçador? Uma ampulheta, né? Ele gostava de ficar olhando ampulhetas e eu passei a usar por um tempo como reforçador, né? Claro, de uma forma coordenada, organizada e bem descrita, a ampulheta durante os nossos atendimentos, tá? E também, né, eu com a minha mania de não perder a oportunidade de aprendizagem, falar para vocês, né, tomem cuidado com o que vocês usam aí como reforçador, pensando principalmente em crianças que têm essa barreira da motivação fraca, porque às vezes a gente puxa itens de hiperfoco para o trabalho clínico. E aí eu brinco que a gente não ganha um amigo, né? A gente ganha um inimigo, porque a criança não faz nenhuma demanda, não cumpre as demandas, não se engaja, e aquilo que já estava difícil fica ainda mais complicado de trabalhar,
né? Então, cuidado aí com as crianças de motivação fraca para você não trazer inimigos para sua sessão. Depois eu tenho custo de resposta enfraquece a operação motivadora. Gente, isso aqui também é muito comum, muito presente no nosso dia a dia, né? São aquelas crianças que a hora que você sobe um pouquinho o custo de demanda, ela já começa a apresentar repertórios de fuga, né? Então, nós precisamos fazer aqui um gerenciamento da motivação da criança de forma que eu apresente respostas, né, demandas de baixo custo, intercaladas com a de alto custo, para a gente ir ampliando essas possibilidades com relação a trabalhos e respostas funcionais com relação aos nossos programas, né? Mas é muito comum a hora que eu dou uma subidinha de custo de demanda, a criança dispara a fugir das minhas demandas, né? Então, esse custo de resposta enfraquecer a operação motivadora também é uma barreira bem presente. Depois eu tenho, pessoal, dependência de reforço, né? Aquela criança que já chega caçando, né, os reforçadores aí dentro do ambiente, muitas vezes até não se engaja se não tiver na presença daquele reforço arbitrário muito potente, né? Então a gente tem aí essa barreira também muito comum no desenvolvimento da minha criança. Depois nós vamos ter aqui a autoestimulação, né? E aqui a gente precisa pensar, gente, na concorrência desse comportamento com as demandas que eu estou apresentando para minha criança. Né? É uma criança que se engaja tanto em comportamentos autoestimulatórios que prejudicam o engajamento na minha terapia, né? Então também vou pontuar aí de 0 a 4 de acordo com a complexidade desse comportamento. Depois eu vou ter, pessoal, dificuldades articulatórias, né? É uma criança que apresenta, né, muitas dificuldades articulatórias. Aqui eu tenho dicas na parte de vocalização lá no nível 1, né? Depois eu tenho algumas dicas na pontuação de linguística, né? Então também me dá dicas aqui para pontuar essas barreiras de aprendizagem. Critério mesmo de 0 a 4. Depois eu tenho presença de comportamento obsessivo compulsivo. É uma criança que já apresenta aí algumas com relação à rigidez, né? Que atrapalham o rendimento da minha terapia, né? Eu tenho um pacientinho, inclusive, com padrões muito bem estabelecidos, né? Com padrões difíceis de quebrar, com comportamentos assim de rotina bem trabalhosas e que atrapalham. Tipo, se eu abrir o armário da esquerda primeiro, antes de abrir o da direita, ele vai desregular, né? Então a gente precisa trabalhar, né, para a diminuição dessas barreiras quando elas estão presentes aqui. São barreiras que trazem muito prejuízo à qualidade de vida tanto da criança quanto da família, né? Você vê que todos esses padrõezinhos, né, que ela vai adquirindo, deixam a família assim bem cansada, bem exausta mesmo, tá? Assim como a barreira de hiperatividade, né? Aquela criança que se movimenta demais, que não se senta, né? Que a gente tem aí dificuldade de engajamento por conta do excesso de movimentação. Aqui na hiperatividade, gente, eu gosto sempre de reforçar, né? Às vezes as pessoas me perguntam, Ana, mas quando você vai montar um plano, você leva em consideração o que está escrito, que está coletado lá nas barreiras? Você monta planos específicos, programas específicos, e eu falo, ó, às vezes não vai estar escrito, né? Programa para diminuição da barreira da hiperatividade, mas vai estar escrito programa para melhorar o repertório de permanecer sentado dessa criança, né? Então, sim, sempre estará no meu plano a descrição de objetivos relacionados às barreiras de aprendizagem e melhora desses repertórios, tá? Assim como falha em contato visual. Se a gente pega falha em contato visual, com toda certeza a gente vai ter ali, né, no ouvinte 2M, que é a criança olhar, né, para
quando chamada pelo nome, vai estar presente no meu plano para que amplie esse repertório e, consequentemente, diminua essa barreira de aprendizagem aqui. E a última diz respeito à defesa sensorial, né, que está bem ligada ao trabalho das TOs também, né, aquela criança que tem uma dificuldade de ficar descalço, ou dificuldade com barulho, né, ou uma questão mais de movimentação, enfim, né, a gente precisa, assim que identificado problemas, né, barreiras relacionadas à defesa sensorial, notificar as nossas terapeutas ocupacionais, né, da nossa equipe, para fazer um trabalho válido com essas crianças. Gente, qual que é a vantagem, né, de se pontuar barreiras e olhar para tudo isso? Eu iniciei a nossa aula, né, antes de cair a nossa internet aqui, eu iniciei a nossa live falando, né, de muralhas do desenvolvimento, da generosidade do protocolo, que às vezes a gente olha barreiras e muralhas antes mesmo de fazer uma avaliação de marcos, porque quando a gente diminui todos esses problemas que a gente listou aqui com vocês hoje, a gente tem uma probabilidade de pontuação muito no VibMap. Então vamos supor que você já fez marcos, pontuou todo, né? E aí você decide então montar um plano para diminuição de barreiras, ou escolhendo marcos que estão correspondentes às barreiras ou programas específicos. Depois de um certo tempo que você for reavaliar e você olhar no gráfico a diminuição de barreiras, com toda certeza você vai ver, né, de forma consistente a evolução nos marcos. Muitas vezes os problemas não estão lá nos marcos, eles estão aqui nas barreiras, né? Então, quando a gente faz essa reconexão, né, quando a gente faz essa aqui, a gente consegue, essa reorganização, a gente consegue então ganhos lá, né, como consequência. E é isso, pessoal. Essa aula era para sensibilizá-los, né, a respeito das barreiras, apresentar essas barreiras para vocês. Vou aparecer aqui mais vezes para falar sobre barreiras com vocês de uma forma mais minuciosa de cada uma. Essa foi uma aula bem para uma visão geral mesmo. Vamos ver se a gente consegue sistematizar isso para as pontuações agora, que eu vejo que é uma dificuldade que muita gente tem. Né, até conhece as barreiras, mas tem aí uma dificuldade de pontuação. Então, aguarde aí as nossas próximas aulas, que nós vamos apresentar essas possibilidades de pontuação para vocês, tá bom? Outra coisa, nós temos também o curso do VibMap, onde a gente tem todas as descrições, e aí sim, item por item, de uma forma muito mais minuciosa e falando de ponto por ponto, né, de como que a gente pontua cada um desses marcos. Então, se você quer conhecer, né, essa metodologia do VibMap na prática que eu comentei com vocês, onde falamos das muralhas, da ordem, né, da importância da ordem da aplicação, você pode também entrar lá no Instagram da Aba Mais ou no site da Aba Mais, ou um direct para nós, escreva aqui, né, nessa aula, que a gente vai entrar em contato com vocês para que vocês consigam de fato uma eficiência maravilhosa no trabalho de avaliação de barreiras, que nos traz aí tantos benefícios, né, no dia a dia da nossa criança. Nessa avaliação, né, é uma parte muito importante para que a nossa avaliação seja de fato excelente como ela precisa ser. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês. Deixem suas dúvidas que eu vou respondendo no decorrer da semana. Tchauzinho!